Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante. Dá só uma olhada. A Maria Rita Pacheco, ela disse o seguinte: boa tarde, professor. Poderia explicar como ocorre a absorção ativa e a passiva dos nutrientes pela planta? Desde já agradeço. Olha só, a Maria Rita fez essa pergunta lá na comunidade dos alunos do CEPRAC. Quem é aluno nosso do CEPRAC tem uma comunidade onde pode interagir, pode conversar, pode fazer perguntas. Eu estou lá todos os dias para responder. Inclusive, algumas perguntas muito complexas e interessantes como esta, eu respondo em vídeo, como eu estou fazendo agora. Mas vamos lá. Vamos começar pela absorção passiva. O que é a absorção passiva? A absorção passiva de nutrientes é aquela que não vai haver gasto de energia pelas células. Ponto. Mas vamos lá, vamos entender como isso acontece na prática. Quando a planta evapora, quando ela vai evaporar, quando acontece a evaporação lá na planta, vai haver uma diferença de gradiente de concentração e de potencial hídrico. Ou seja, o potencial água nas células começa a diminuir, que vai passar para o xilema, que vai passar para as raízes. Essa cadeia ali de diferença de potencial vai fazer com que lá nas raízes haja uma aspiração da água e da solução que estiver ali em torno das raízes. Então perceba que a absorção vai acontecer de forma 100% passiva, ou seja, a planta, as células não vão precisar de fazer nenhum tipo de gasto de energia para poder absorver aquela solução, aquela água que está ali em volta das raízes. E é assim que acontece a absorção passiva. Já a absorção ativa, ela acontece um pouco diferente. Como o próprio nome diz, ela acontece de forma ativa, ou seja, vai haver gasto de energia. Mas vou te explicar melhor. Quando a planta está transpirando lá de forma bem lentamente, isso vai acontecer em algum período do dia, ou até mesmo num longo período no dia, vai acontecer ali uma grande concentração de solutos. Por quê? Porque está perdendo água. Então, se está perdendo água, está permanecendo soluto. Com isso, a concentração de água, ou seja, potencial hídrico nas raízes começa a diminuir. E para que haja absorção, então, as raízes têm que trabalhar como fosse um osmômetro, ou seja, tem que haver difusão osmótica. As células têm que gastar energia para que os nutrientes consigam passar e consigam ser absorvidos. Por isso que o nome dessa absorção é absorção ativa, porque tem que haver gasto de energia pelas células. Na verdade, porque há gasto de energia pelas células para que haja, então, a difusão osmótica e os nutrientes consigam ser absorvido. Essa é a diferença da absorção passiva para a absorção ativa. Se você quiser saber apenas o conceito, na absorção ativa vai haver gasto de energia pelas células, na absorção passiva não vai haver gasto de energia pelas células. Bom, eu espero que eu tenha respondido, que tenha ficado claro o que é a absorção passiva e o que é a absorção ativa. Talvez se você não tenha muita afinidade com fisiologia vegetal, pode parecer um pouco aí complexo, mas na verdade não é. Se você consegue entender esses conceitos lá de transpiração, de evaporação, de absorção e de osmose, fica fácil de você entender. E se você, assim como a Maria Rita, quer se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o CEPRAC. O CEPRAC hoje é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online, tem certificado, tem suporte 24 horas, tem uma comunidade dos alunos que você pode interagir. Você aprende desde os princípios básicos e avançados, como interpretar a análise de solos e fazer qualquer recomendação, seja adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, misturas de fertilizantes, entre outros. Se você quiser saber mais sobre esse curso, aqui embaixo deste vídeo tem um link, clica lá e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações e eu te aguardo no próximo vídeo.